Olá pessoal, aqui é o professor Edmar, responsável pela disciplina de Sociologia. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas falando da história política do Brasil. E aí, nas aulas anteriores, a gente revisitou dois períodos recentes da democracia brasileira, que foi a Era Vargas e a chamada República Populista. E nessa aula a gente vai ver os dois períodos mais recentes da história política brasileira, que é a ditadura militar, que vai de 64 até 85, e a chamada Nova República, que vai de 85 até os dias de hoje. Então, a ditadura militar, que foi de 64 a 85, como é que ela se processou? Em 64, então, houve o golpe que derrubou o presidente João Goulart, e a queda desse governo fez com que se instaurasse a ditadura, que perdurou até o ano de 85. Diz o professor Igor Machado, o regime militar foi uma ditadura. Os ocupantes dos principais cargos do poder executivo não eram eleitos pelo voto popular, o governo violava direitos civis, prendia, torturava e matava opositores do regime, censurava os meios de comunicação e também suspendeu direitos políticos, cassou deputados da oposição e suspendia o direito de opositores de concorrerem em eleições. É importante a gente lembrar que essa não é a primeira experiência de ditadura que o Brasil passa. Nós vimos na aula passada que a Era Vargas também foi um período de ditadura que teve essas características bastante similares. Nesse período de 64 a 85, então, o poder executivo ele vai tomar em suas mãos o poder de legislar e o poder, inclusive, controlado pelo judiciário. Então, ele vai limitar a ação dos outros dois poderes e aí o poder executivo, que é ocupado pelo presidente da República, ele vai ser responsável por decretar os chamados atos institucionais, os AIs. Então, a gente tem uma limitação da atuação do poder legislativo e judiciário e uma centralização do poder executivo nesse período da ditadura militar. Primeiro quiz. Os atos institucionais possuíam as seguintes prerrogativas. Letra A, aumento da força do poder executivo. B, limitação do poder judiciário. C, aumento da força do poder legislativo. D, limitação da força do poder legislativo.
A resposta do nosso quiz, então, os atos institucionais, eles possuíam as prerrogativas, exceto, quer dizer, o que não era prerrogativa? Aumento da força do poder legislativo, porque, como nós vimos, o legislativo vai ter a sua atuação reduzida. Então, há uma disputa entre dois grupos do Exército, entre dois grupos que vão controlar o poder executivo. A gente tem um grupo chamado de Sorbonne, que é o nome de uma universidade na França, que são os militares que queriam uma ditadura temporária, devolvendo o poder à sociedade e fazendo novas eleições em 1966. O outro grupo se chamava Linha Dura e eles previam a extensão desse regime de exceção, a extensão da ditadura e a instalação da tortura como prática sistemática contra os inimigos do regime. Durante esse período que vai de 64 a 85, a gente tem uma disputa e um revezamento entre esses dois grupos no poder. O primeiro presidente é o Marechal Castelo Branco e ele vai decretar o ato institucional número 1, que vai ser responsável por cassar os mandatos de opositores do golpe dado em 64. Os mandatos foram cassados por 10 anos. Foram decretadas eleições indiretas para presidente, ou seja, o povo não votava mais para presidente, as eleições eram feitas pelo Congresso e ele manteve alguns órgãos legislativos. Em 65, a gente tem o ato institucional número 2, que vai extinguir todos os partidos políticos e vai criar somente dois. A Arena, que é o partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional, e a oposição, que é o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. A gente vai ter uma intervenção também nos órgãos dos estados e dos municípios. O Congresso Nacional poderia ser fechado a qualquer momento e a gente tem, pela primeira vez, uma intervenção do Poder Executivo também no Poder Judiciário. Outro quiz. Assinale o presidente que foi derrubado, que foi deposto pelo golpe de 1964. Letra A, Juscelino Kubitschek. Letra B, João Goulart. Letra C, Jânio Quadros. Ou letra D, Getúlio Vargas. Tempo para vocês.
Então, a resposta, o presidente que foi derrubado pelo golpe de 64 foi o presidente João Goulart. Continuando, então, o presidente que sucede o Castelo Branco é o Costa e Silva. Em março de 68, a gente começa a ter as primeiras reações à ditadura militar com a passeata dos 100 mil, que representa uma reação contra o autoritarismo. Em 68, o governo responde a essas demandas provocadas pela passeata dos 100 mil, que é o ato institucional número 5, que é responsável pelo endurecimento da ditadura. Então, o Congresso Nacional entra em recesso, há uma intervenção maior nos estados e municípios, há maiores cassações de mandatos de parlamentares, deputados e senadores. A gente tem uma suspensão por 10 anos dos poderes políticos de qualquer cidadão e a gente tem a suspensão de uma garantia chamada habeas corpus, quer dizer, qualquer pessoa poderia ser presa e não seria solta até que houvesse todo o processo judicial corrente. No final dos anos 60, então, a gente tem uma resistência que se organiza contra a ditadura. Essa resistência ela vai se organizar de duas maneiras. Uma delas são os grupos armados nas cidades e no interior do país. A gente tem a VPR, a ALN e a Colina. E a gente tem na cultura uma reação que acontece na imprensa e na intelectualidade. Então, todo o movimento dos anos 60, a contracultura, o tropicalismo de pessoas como Caetano Veloso e Gilberto Gil também era uma reação para combater o autoritarismo da ditadura. O governo reage a essas pressões e a reação do governo vai ficando cada vez mais violenta. Tem uma intensificação das práticas de tortura, a criação do CCC, que é o Comando de Caça aos Comunistas, e do DOI-CODE, que é o Destacamento de Operações e Informações, que vai ser responsável por prisões, desaparecimentos e pelas torturas provocadas contra os inimigos do regime. Exercício. A ditadura foi um período marcado por autoritarismo e restrição de direitos. Quais foram os seus impactos para a vida social e política do país? Tempo para vocês.
Então, a ditadura ela foi um período de restrição de direitos. A dica está ali no enunciado do exercício. Então, vamos pensar que os direitos políticos foram mandatos de deputados, senadores foram cassados, as eleições agora eram indiretas, né? Havia uma censura constante na imprensa. Então, esses direitos é que foram sendo comprometidos com o período da ditadura. Importante que vocês anotem isso lá no caderno de vocês. Governo Médici. Então, esse governo ele é marcado pelo chamado milagre econômico. O que foi isso? O Brasil começou a ter altos índices de crescimento econômico e também começou a ter projetos de grandes obras de infraestrutura no país inteiro. É desse período que é a construção, por exemplo, da Estrada Transamazônica e de um símbolo carioca muito importante, que é a Ponte Rio-Niterói, né? É nesse período também que o Brasil vai vencer a Copa do Mundo de 70 e vai se tornar a primeira seleção tricampeão do mundo. E é nesse espírito que vai se criar o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o, né? E é isso que a gente pode conceituar como esse chamado ufanismo, quer dizer, essa perspectiva de que o Brasil vai ser um país em permanente crescimento, apesar de todo o contexto político complicado que havia nessa situação. É também importante marcar que nesse período não houve redução da pobreza e não houve redução da desigualdade, mesmo com o crescimento econômico bastante intenso e bastante acelerado, provocado pelo milagre econômico. A seguir nós temos o governo Geisel, que é um governo que vai marcar o começo do declínio da ditadura pela abertura política promovida de maneira lenta, gradual e segura, que eram as palavras do então presidente Ernesto Geisel. Em 1975 tem um evento bastante marcante, que é o assassinato do jornalista Vladimir Herzog nos porões do DOI-CODE em São Paulo, e isso vai começar a intensificar uma reação da sociedade cada vez mais às práticas de tortura que eram promovidas. Em 77 tem um outro evento economicamente bastante importante, juridicamente também bastante importante, que é o chamado Pacote de Abril, que vai estender os mandatos e criar os chamados senadores biônicos, que eram senadores que respondiam diretamente às exigências do governo. Em 79, a gente tem o fim do ato institucional número 5, que era aquele ato bastante comprometedor dos direitos da população, e a gente tem a anistia, o perdão aos presos políticos, dado em 1979. A partir de 79 até 82, a gente tem esse final da transição política, que vai marcar o final da ditadura, e aí a gente tem uma crise econômica cada vez mais crescente, um descontrole da inflação cada vez maior. Os resultados negativos do milagre econômico vão começar a aparecer, e aí em 1982 tem um evento político bastante importante que fala das primeiras eleições diretas para governos estaduais. Então em 82 é que o povo vai voltar às urnas para votar para governadores. Em 84, há uma campanha chamada Diretas Já, que vai ser promovida por um deputado chamado Dante de Oliveira, que vai fazer com que haja uma pressão para a volta das eleições diretas para a presidência da República. Vamos lembrar que as últimas eleições tinham sido lá na década de 60. Desde 60, o povo não votava para presidente. Então, a partir do final do governo Figueiredo, a gente tem o desfecho e o final da ditadura, e a partir de 1985, a gente tem a redemocratização ou a chamada Nova República. Esse período, então, ele é marcado pela reconstrução da democracia, pela expansão de alguns direitos sociais e pelo crescimento das demandas dos movimentos sociais no Brasil. No entanto, para o professor Bernardo Sorge, há um paradoxo nesse período, porque se de um lado a gente tem uma expansão dos direitos e das identidades coletivas vindas dos movimentos sociais, por outro lado a gente tem uma limitação dos mecanismos da redução da desigualdade. Quer dizer, a nossa própria democracia ela é um paradoxo. Em 1988, a gente tem então a promulgação de uma nova Constituição, que é a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. Ela ampliou direitos também, mas ela ampliou, acima de tudo,
os direitos chamados de direitos sociais. A gente pode citar entre eles o voto universal, a criação e a fundamentação do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a manutenção do pluripartidarismo, quer dizer, a existência de múltiplos partidos políticos. Exercício. Aponte lá no seu caderno quais foram as principais conquistas da Constituição de 88 no campo da cidadania. Tempo para vocês.
Então, as principais conquistas no campo da cidadania, a gente pode citar, por exemplo, o voto universal. O voto agora ele é estendido, inclusive, aos analfabetos. A gente pode pensar também no pluripartidarismo e no crescimento e no florescimento dos partidos políticos. Então, nosso primeiro presidente é o José Sarney, e o governo Sarney ele é marcado por planos para tentar contornar um problema grave economicamente, que é o crescimento da inflação. A gente tem uma série de planos, uma série de tentativas de contornar, que são o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser e o Plano Verão. Foram 4 planos econômicos de 86 a 89 que tentaram controlar os preços o índice de inflação, que foi muito alto e que crescia cada vez mais, mas todos esses planos acabaram fracassando. Questão lá do Enem de 2016. Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, que foi o presidente que morreu antes de assumir, seguido pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e as ameaças da hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. Texto lá do álbum dos presidentes. O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu na letra A, representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo. B, detenção de lideranças populares por crimes de subversão. C, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. D, prorrogação de restrições advindas dos atos institucionais. E E, estabilidade da economia com congelamento anual de preços. Tempo lá para vocês responderem.
Então, a resposta lá do nosso exercício do Enem, C, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. A gente tem políticos na democracia que fizeram as suas carreiras dentro da ditadura militar do regime autoritário. Então, em 1979, a gente tem as primeiras eleições diretas, é a primeira vez depois de muitos anos que a população vai poder votar para presidente. Então, a gente tem lá as primeiras eleições diretas desde 61, com um número de 23 candidatos à presidência. É um número bastante grande, bastante significativo, né? E se vocês, não sei se vocês sabem, mas até o próprio Silvio Santos, o apresentador, foi candidato nessas eleições, né? Há um segundo turno entre dois candidatos, Collor e Lula, e com a vitória do presidente Collor, ele foi eleito, então, o primeiro presidente da chamada Nova República. Né? O presidente Collor, então, vai ocupar o poder de 90 a 92 e ele vai também ser responsável por um plano de controle econômico, que é o Plano Collor, que vai ser responsável pelo congelamento de preços e salários e confisco das poupanças, o que foi uma medida bastante polêmica na época. Devido a essas insatisfações gerais, devido a outras coisas que ocorreram também, escândalos de corrupção, ele foi o primeiro presidente na história brasileira a sofrer o impeachment. Assume, então, o vice-presidente Itamar Franco, que vai ser responsável pelo chamado Plano Real, que foi o plano responsável pela estabilização da inflação e da economia, e isso faz com que ele garanta o seu sucessor nas eleições de 94, que vai ser o seu ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, que vai ser o próximo presidente que vai assumir em 1994. Então, o mandato do presidente Fernando Henrique, que vai de 94 a 98, e depois de 98 a 2002, ele vai ser responsável por uma retração e crises econômicas globais. As crises econômicas que vão acontecer no mundo, então, vão afetar a economia brasileira. O governo do presidente Fernando Henrique também é marcado pela privatização das empresas estatais, e aí há uma queda cada vez maior na qualidade e no encarecimento dos serviços que são oferecidos à população, ao mesmo tempo em que é um governo marcado por programas no combate à pobreza e combate ao analfabetismo. Em 2002, Lula é eleito presidente da República, que vai ocupar também a cadeira por 2 mandatos, e aí os governos do presidente Lula foram marcados por programas de redução da desigualdade, um exemplo desses programas é o Bolsa Família. Também há um fortalecimento da economia, no sentido de garantir o fortalecimento do mercado interno, e aí há a formação de um bloco econômico bastante importante, que é o BRICS, com outros países de outros continentes. Em 2010, Lula garante a sua sucessão com a eleição da presidente Dilma Rousseff, e aí um dos programas mais importantes desse período é o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai fazer com que hajam obras de infraestrutura no país todo. Há uma expansão dos programas sociais criados no governo anterior e com a oposição crescente ao governo da presidente Dilma, ela foi a segunda presidente na Nova República a sofrer o impeachment. Assume, então, de novo o vice-presidente, nesse caso o presidente Michel Temer, que faz um governo de transição até o final do seu mandato em 2018. O foco do governo Temer, ele se deu nas reformas, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o que gerou vários debates e muita controvérsia, né? E ele também foi responsável por chancelar o congelamento de gastos públicos pelos próximos 20 anos. Em 2018, a gente tem eleições e assume o atual presidente, Jair Bolsonaro, que é responsável por uma diminuição no número de ministérios e adota um modelo econômico que é privatista e neoliberal, através do seu ministro Paulo Guedes, que vem do receituário de uma escola chamada Escola de Chicago, dentro da economia. Então, em linhas gerais, a gente pode fazer um fechamento para tentar entender como é que a política brasileira se processa. Então, possui como principais características uma confusão entre público-privado, clientelismo, mandonismo, nepotismo e corrupção. Nós observamos isso no decorrer das aulas sobre colônia, império e república, nas suas diversas fases. Também tivemos contato com a obra de pensadores importantes da sociologia, que são Raimundo Faoro, Caio Prado Júnior, Vitor Nunes Leal,
que apresentam essas características que foram citadas. Também articulamos a teoria social brasileira com as características fundamentais dos governos republicanos. E outro ponto importante se refere à relação com as formas históricas do Estado, nosso conteúdo interior. Se vocês se lembrarem, lá dos estados monárquicos europeus, do Estado neoliberal, há um desdobramento desses tipos, desses modelos políticos também na nossa história brasileira. Também percebemos o que? O Brasil ele é marcado por uma alta instabilidade política no Brasil. Vocês identificaram que pouquíssimos presidentes eleitos democraticamente terminaram os seus mandatos integralmente entre o período populista até os dias atuais. Nós falamos agora na Nova República de 2 impeachments. Todos esses conhecimentos eles são bastante importantes e são fundamentais para o aprimoramento da prática política. É só quando a gente conhece com algum detalhe a história e a trajetória política do nosso país que a gente pode se posicionar criticamente em relação ao que a gente está vivendo. Então, na próxima aula, a gente vai iniciar uma série de outros conteúdos que a gente vai falar dos clássicos da sociologia e a teoria política. Na primeira aula que vai vir, na nossa próxima aula, a gente vai ter um conteúdo sobre poder e política dentro do pensamento do sociólogo alemão Max Weber. A gente se vê, então, na nossa próxima aula. Até lá!